Essas são 15 perguntas que eu peguei na postagem do canal e eu vou responder aqui para vocês agora. A Cami Alves perguntou basicamente se o Eren poderia evitar o seu próprio fim e se ele poderia aumentar o tempo de vida dos portadores de Titã. Cami, é o seguinte, vamos lá, o poder do Titã Fundador é praticamente ilimitado. E desde que Ymir concorde, a pessoa que tem o sangue real aliado ao Titã Fundador pode fazer qualquer coisa com os súditos de Ymir. Uma pessoa com sangue real e o Titã Fundador não consegue fazer nada exatamente porque ela cai no voto de paz. E tudo que for relacionado a batalhas, ela não vai conseguir fazer nada. Agora, se for um outro Eldiano com o Titã Fundador e ele receber de alguma forma o sangue real, ele vai conseguir e vai ter acessos a alguns poderes do Titã Fundador, mas não todos. Para fazer coisas extremas, como aumentar o tempo de vida dos portadores dos Titãs, isso precisaria do aval de Ymir, ou seja, ela precisaria da bênção, como a gente chama aqui. Sendo assim, se Ymir aceitasse, provavelmente seria sim possível alargar o tempo de vida, já que foi dito algumas vezes que até doenças podem ser curadas de uma espécie inteira. Então aumentar o tempo de vida de uma pessoa não parece algo impossível. O Titã Fundador já mostrou que consegue fazer coisas muito maiores do que isso. Respondendo a sua pergunta, ele poderia? Poderia, mas não se encaixava nos planos dele. Tem outras perguntas aqui nesse vídeo que respondem exatamente por que o Eren não fez isso. Daqui a pouco, a gente vai ver cada uma dessas perguntas e as respostas delas acabam se encaixando perfeitamente com essa primeira aqui. Para você também ter suas perguntas respondidas aqui no canal, verifica se você está inscrito, com o sininho de notificações ativo e deixa a sua pergunta nos comentários. Eu leio todos os comentários, e aqueles que eventualmente recebem mais curtidas ou se destacam mais, ou pelo menos que eu saiba responder, eu coloco as perguntas respondidas em vídeo. Eu vou deixar registrado aqui que as melhores perguntas comentadas nesse vídeo vão ganhar um vídeo próprio, um vídeo para cada pergunta. O Edu Antunes perguntou se eu acho que vai ter um novo anime para dar continuidade após aquelas páginas finais. Aqui no canal eu já falei bastante das páginas finais, inclusive fiz um vídeo explicando tudo sobre elas. Vou deixar o link aqui no card para você conferir na sequência. As páginas finais deixaram muitos mistérios. A gente esperava explicações, mas surgiram muito mais dúvidas. E tudo indica que aquelas páginas finais mostram uma possível continuação. Galera, o que alguém comentou aqui nesse canal há um tempo atrás e que realmente me deixou impactado foi que o final de Attack on Titan, as páginas finais, se remetem a vários sentidos e simbologias. A gente sempre soube que o Isayama sempre usou mitologia nórdica, simbologias místicas de ocultismo e até simbologia maçônica. Mas um comentário esses dias me chamou muita atenção. Era que as páginas finais se remetiam a uma carta de tarô. E o nome dessa carta é o Louco. O Louco geralmente é visto andando sobre ruínas ou sobre um despenhadeiro. O Louco também está com o seu cachorro. O tempo todo o seu cão anda com ele. É um cão de caça, exatamente como o cão que está nas páginas finais. O Louco também carrega uma trouxa. E o que mais impacta aqui é que o Louco, no tarô, significa um recomeço, um início de uma nova história. Ou seja, a simbologia que Isayama deixou aqui dessa vez pra gente é que a história vai recomeçar a partir das páginas finais. O Isayama deu várias entrevistas dizendo que Attack on Titan não vai continuar. Só que eu já vi essa lenga-lenga outras vezes. O autor de Naruto também disse que Naruto não ia continuar. Aí começou o Boruto. Eu só espero que se eles realmente forem dar continuidade com a história com o mesmo nome ou com outro nome, tomara que fique algo bem da hora. Porque o Isayama tem outras histórias que também são muito boas, mas a maioria das histórias do Isayama se passa em um futuro científico-tecnológico. Também tem gigantes inimigos da humanidade, mas em algumas das histórias do Isayama que ele fez antes de fazer Attack on Titan, os gigantes são robôs. Talvez levar a história de Attack on Titan para o futuro seja a forma de Isayama finalmente conseguir fazer sucesso com as histórias que ele escreve desde a época da sua adolescência, trazendo a tecnologia das máquinas para os robôs gigantes. Mas galera, tudo isso mora no campo da teoria. Voltando para dentro da nossa realidade, tudo o que o Isayama falou é que ele quer descansar e ele não quer fazer um mangá tão cedo. Porém, ele deixou todas as portas abertas para que uma continuação viesse. Matheus Oliveira Covers pergunta: será que o final foi meio apressado? Faltou o aprofundamento no mundo de Shingeki? Maiores informações, explicações como a origem dos titãs e a existência deles durante os séculos.
Matheus, faltou e não foi pouco. Maria, Siena e Rose são um completo mistério. Quais titãs elas herdaram? Quais eram as formas dos seus titãs? Quais eram os seus poderes? Como que os 3 titãs de Siena, Maria e Rose se dividiram em 9? Como aconteceu o grande conflito dos titãs que foi parado por Karl Fritz com o poder do titã fundador? Imagine 8 famílias nobres, cada uma com o seu titã, lutando umas com as outras para tentar roubar o titã e obter mais poder da família alheia. E eles ainda serem parados brutalmente pelo poder gigantesco do titã fundador. Somente essas informações dão um anime extra, muito bom e com uma história muito profunda. Contar todos os fatos sobre Siena, Maria e Rose. Inclusive, galera, se vocês gostam de fanfic, eu sou fanfiqueiro. Eu fiz uma fanfic de Maria, Siena e Rose. A história que nunca foi contada, eu decidi contar por conta própria. Eu vou deixar o link aqui no card para você dar uma conferida no vídeo que eu fiz. Uma fanfic, uma história que eu criei sobre Siena, Maria e Rose, explicando como que os titãs delas foram passados adiante e até como os Ackermans foram criados. Confere lá. Matheus, eu espero sinceramente que em um futuro, muito em breve, eles resolvam soltar materiais extra para contar mais detalhes sobre a obra. Outra parte da história que daria bons episódios ou quem sabe um filme é a criação das muralhas. Como foi que aconteceu o rei Karl Fritz levando aquele povo para dentro das muralhas? Como que o povo eldiano de dentro das muralhas com o poder do titã fundador perdeu o titã colossal, perdeu a titã fêmea, perdeu o titã mandíbula? E todos os outros. Quase não ficou titã nenhum dentro da muralha, isso não faz o menor sentido. Como Marley domou o povo eldiano e tornou eles basicamente escravos? Como que pessoas portadoras de titãs se curvaram para Marley, que são humanos comuns? Tudo isso falta muita explicação. A maioria das coisas tem explicações que moram no campo da teoria, mas na obra oficial ainda não foi falado. Até que nós temos alguns dados, mas eles fazem parte das histórias duvidosas de Marley. E como nós já temos experiência com Marley, a gente sabe que eles inventam muita mentira. Se você quer um exemplo de todas as mentiras que Marley já contou, eu fiz um vídeo contando os detalhes do livro de histórias de Marley. Lembra daquele livro que a História estava lendo junto com a sua irmã Frida? Eu fiz uma pesquisa e separei todas as páginas do livro explicando cada uma delas segundo Marley. Lá tem muitas mentiras que eles inventavam para fazer lavagem cerebral no próprio povo eldiano e demonizar as pessoas da Ilha Parades. Mano Bigode perguntou: se os titãs de ataque veem o futuro e ainda eram influenciados pelo Eren até chegar ao momento atual, então onde, quem e quando surgiu essa vontade de seguir em frente para o Eren? Na verdade, os titãs de ataque não veem o futuro de uma forma muito clara. Eles veem flashes, relances. Muitas vezes eles não sabem se aquilo é o futuro ou memórias, como o próprio Grisha e o Coruja no topo das muralhas. Quando o Coruja falou de Armin e Mikasa, ele se perguntou de quem eram aquelas memórias. Mas aquilo, na verdade, não eram memórias, e sim relances do futuro que ele ainda não sabia diferenciar. Sendo assim, o titã de ataque, de todas as formas, sempre correu na direção da liberdade, sempre avançando. E uma das traduções possíveis para titã de ataque é titã de avanço, mostrando que existem essas duas traduções para a mesma palavra. E se Ymir se juntou ao Eren para acabar com o poder dos titãs na última hora, quando eles fizeram aquele pacto onde ela aceitou que o Eren dominasse todo o poder do titã fundador, a Ymir tinha o total controle de viajar por todos os tempos. Não é exagero e tem fundamentos teorizar que Eren e Ymir podem ter alterado a vontade de todos os portadores do titã de ataque, fazendo dele a própria vontade de avançar para sempre, libertando o povo eldiano. Eu fiz um vídeo aqui no canal e eu espero que dê para colocar todos os cards que eu tô falando, porque eu já falei muitos, mas eu fiz um vídeo aqui mostrando como o Eren Kruger, o Coruja que salvou a vida do Grisha, pode ter sido manipulado pelo Eren. E galera, tem muitas evidências disso. Se não tiver aqui no card, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo, confere lá. Esse vídeo foi recorde de visualizações, muita gente curtiu e compartilhou ele, e você também vai gostar bastante. Salve tropa de exploração, que mandou a pergunta: se tudo correr igual o mangá até certo ponto e eles realmente mudarem o final do anime, o que em específico pode mudar e o que você acha que vai acontecer? Eu, particularmente, não acredito em um final diferente. Temos umas teorias muito boas, como a teoria AOE, que se baseiam nas próprias palavras do Isayama, que disse que gostava de uma obra, e que nessa obra os personagens sofriam reboots com o tempo. Sendo assim, eles viviam o mesmo período em várias linhas temporais diferentes, baseando-se também em um clipe musical de uma das músicas de Attack on Titan, e outras sutis diferenças entre anime e mangá. A teoria AOE é muito completa, mas eu sou cético a ela.
Eu acredito que o final do anime será exatamente e fiel ao mangá. O que pode acontecer de diferente são explicações e detalhes a mais que não couberam no mangá. Sendo assim, o que pode ser diferente, na minha opinião, e lembrando que essa é apenas a minha opinião, pode ser que completem um pouco mais as informações. Projetos Mídia perguntou: o Eren, com a bênção de Ymir, pode remover a maldição dos 13 anos, fazendo assim os portadores de Titã viverem como uma pessoa normal? Projetos Mídia é o seguinte: a gente não sabe por que os portadores de Titã vivem só 13 anos. Isso nunca foi explicado em nenhum material oficial. Talvez isso seja uma regra, e as regras podem ser quebradas com o poder do Titã Fundador, sim. Existe a segunda possibilidade do corpo humano não resistir ao poder do Titã mais de 13 anos. E existe a terceira e última possibilidade de que isso tenha sido herdado de Ymir, que Ymir ficou 13 anos com poderes de Titã e depois perdeu sua vida naquele acidente com a lança. Apesar de não termos nenhum fato oficial, sim, provavelmente sim. A maior porcentagem de teorias indica que seria possível, mas nós não podemos afirmar com certeza, infelizmente. O Thiago perguntou se o rei da Ilha Parades, aquele que fez as muralhas, se ele usou seres humanos para fazer os titãs que estão no interior das muralhas, os colossais. E não, tudo indica que os colossais de dentro das muralhas não têm pessoas, não têm eldianos. Afinal, além de gastar uma grande quantidade do seu próprio povo fazendo os titãs colossais de dentro das muralhas não têm consciência, e os titãs originais não se dividem mais do que 9. Então, não faria sentido ter tantos colossais dentro das muralhas com pessoas ainda por cima. Outro fato muito importante de se observar aqui é que os titãs colossais de dentro das muralhas, quando o estrondo foi desfeito, não se tornaram humanos. Eles simplesmente desapareceram, o que não faria nenhum sentido dentro da obra. Se o poder dos titãs foi desfeito, os titãs colossais de dentro das muralhas voltariam a ser os humanos que eles já foram algum dia, independente do tempo que tenha passado lá dentro. Mas isso não aconteceu, mostrando que eles foram invocados com o poder do Fundador, mas não necessariamente têm humanos. Eles foram invocados direto dos caminhos, feitos com as areias de Ymir, usando o gigantesco e destrutivo poder do Titã Fundador. O nosso canal de games perguntou se seria possível, com o poder do Titã Fundador, ter salvo pessoas que se transformaram em titãs puros por causa do líquido espinhal do Zeke. E a resposta bem direta é sim. Todas as pessoas que foram transformadas em titãs puros podem voltar com o poder do Titã Fundador. O Titã Fundador pode fazer e desfazer qualquer coisa relacionada ao poder dos titãs. Ele pode, por exemplo, desfazer todo o endurecimento do Titã Encouraçado. Ele pode também desfazer o cristal da Titã Fêmea e do Titã Martelo de Guerra. Ele pode fazer e desfazer tudo o que ele quiser, desde que seja dentro do povo eldiano. Só existe um problema. Aqueles que já perderam as suas vidas nas suas formas titânicas não voltarão. Eles podem ser invocados durante um curto período de tempo, mas ele não pode trazer de volta à vida alguém que já se foi. Essa é uma barreira que nem mesmo o Titã Fundador é capaz de romper. Gato Calvo perguntou por que o Eren não conseguiu regenerar o seu corpo inteiro. E essa pergunta é diretamente relacionada com a primeira pergunta desse vídeo. Afinal, aqui a gente vai ver por que o Eren não fez tudo, se ele tinha todo o poder. E acontece que o Eren tinha um plano. Ele queria que as coisas acontecessem exatamente como aconteceram. Se ele se regenerasse ou se ele derrotasse os seus próprios amigos, isso não faria sentido algum. O Eren tinha o poder nas mãos, mas ele não queria usar o poder para ser o Todo-Poderoso. Ele queria usar todo o poder para acabar com todos os titãs da Terra. E para acabar com todos os titãs, ele teria que acabar com si mesmo. Afinal, ele se tornou o mais poderoso de todos os titãs, o portador do Fundador. Ou seja, naquele momento, o Eren tinha o poder primordial dos titãs. Eliminando ele, todos os titãs e tudo que era relacionado com titãs deixaria de existir. E esse é o grande sonho do Eren, acabar com todos os titãs, incluindo ele mesmo. Eu recebo bastante esse tipo de pergunta. O Eren poderia se regenerar? Sim. O Eren poderia derrotar facilmente a Aliança? Sim. O Eren poderia ter destruído todo o mundo e reinado e imperado para sempre em Parades? Sim, isso tudo é possível. Mas não era essa a ambição do Eren. O Eren não é um ditador. Ele não é um líder, muito menos um político. O Eren não queria ser rei. Ele só queria que os seus amigos vivessem em paz, sem se preocupar com titãs. E para isso, ele fez toda a sua baguncinha. Kelian Lourenço perguntou: por que você parou com o quadro Titã dos Inscritos?
Olha, o quadro Titã dos Inscritos era bem legal, eu gostava bastante de fazer, mas eu já tive vários problemas com desenhistas. Eu particularmente faço desenhos, mas eu não sou tão bom. Encontrar bons desenhistas hoje em dia é muito complicado. E os que são bons de verdade cobram um preço absurdo e, matematicamente falando, não retorna. O YouTube não retorna o valor investido, ou seja, não vale a pena fazer. A não ser que eu encontre um desenhista freelancer que faça um desenho bom por um bom preço, não vale a pena fazer Titãs dos Inscritos. Se você que está vendo esse vídeo é desenhista, entra em contato comigo lá no Instagram, canal.ank. Mas galera, tem que ser desenho digital, não pode ser desenho do papel. Tem que ser desenho digital e tem que ser desenho bom. Não aquele desenho que sua mãe fala que é bom, um desenho realmente bom. Entra em contato lá comigo, vamos negociar que talvez a gente consiga voltar com o quadro Titã dos Inscritos. Haru perguntou, e se o Eren não tivesse recebido as memórias do fundador após o beijo na mão da Historia? Todos nós sabemos que quando o Eren beijou a mão de Historia, ele recebeu várias memórias do futuro, vários flashes picados de várias coisas que aconteceriam. Entre eles, ele viu o próprio Estrondo. E o que ele faria? O Eren viu a baguncinha. Então, dessa forma, se ele não soubesse o futuro, o Eren andaria confuso, como ele sempre foi nas primeiras temporadas. Confuso não por falta de inteligência, e sim porque o mundo deles é muito complexo. Existem muitos segredos e pessoas e organizações destinadas unicamente a ocultar esses segredos e manter mentiras com o povo. Além de várias proibições, ele tinha que seguir à risca as regras impostas pelo próprio reinado que não queria que esses segredos fossem descobertos de forma alguma. Assim, Eren Yeager provavelmente teria tomado um caminho totalmente diferente, até que um dia, sem descobrir o perigo de Marley, eles seriam atacados. E aí é que começaria o grande conflito. A Ilha Paradis não teria tempo para se desenvolver, nem para se preparar para um ataque tão rápido. Afinal, parando bem para pensar, todo o mundo odeia a Ilha Paradis e demoniza seus habitantes. Todas as pessoas do mundo estavam se reunindo e se armando para atacar a Ilha Paradis. O planeta todo estava contra uma única ilha, e mesmo tendo o poder dos titãs, seria extremamente difícil vencer o mundo todo. A não ser que, de alguma outra forma, o Eren entrasse em contato com o sangue real e ativasse o estrondo. Not Will perguntou quem acho que é a pessoa das páginas finais. Se pode ser um descendente de Mikasa, como a gente já falou aqui dele, representado pela carta de tarô, o Louco. Esse personagem que eu chamo de Último Eldiano. Eu tenho um vídeo aqui no canal fazendo uma teoria sobre ele. Ou ela, tanto faz. A gente ainda não sabe se é menino ou menina, mas tanto faz. Acontece que eu acredito que essa pessoa é um dos últimos Eldianos que existe, ou talvez o último. Eu teorizei que o mundo deles está em conflito e que ele foi até a desértica Ilha Paradis para tentar encontrar o poder de Eren Yeager, que se tornou uma lenda com o passar dos anos. E eu chuto também que esse personagem está 2000 anos no futuro, para iniciar um novo ciclo. O Rick Games e o Tomoda mandaram perguntas muito parecidas que eu já respondi aqui no vídeo. Eu vou só fazer uma rápida reflexão aqui. Galera, o Eren não queria ser o Todo-Poderoso. Ele não pegou o poder para conquistar o mundo nem dominar o mundo. Ele não é um tirano dominador, muito pelo contrário. No ângulo de vista do Eren, ele é um salvador, ele é um libertador. Ele faz as pessoas terem liberdade. Destruir todas as pessoas que são os seus amigos não faz parte dos planos de um herói. E não é isso que o Eren queria fazer. Então ele poderia ter feito isso tudo aí que vocês imaginam, sim. Principalmente com todo o poder que ele tinha. Mas não era essa a intenção do Eren. Se eu explicar isso pra vocês, galera, de uma forma que vocês entendam, eu vou eliminar 90% das perguntas que eu recebo no canal. Afinal, a maioria delas é perguntando por que o Eren não matou todo mundo? Por que o Eren não explodiu o planeta? Por que o Eren não acabou com a raça eldiana? Por que o Eren não eliminou todo mundo? Por que o Eren não pôs fogo num cachorro? Enfim, essas perguntas eu estou sempre recebendo aqui. E a resposta para elas é sempre a mesma. O Eren não era um tirano. E tudo o que ele fez chorando. Do início ao fim, ao obter aquele gigantesco poder, o Eren não estava feliz nem badass. O Eren estava triste e ele estava fazendo tudo aquilo com o coração apertado. A próxima pergunta é como o Eren, transformado em Titã Fundador, conseguiu atravessar o oceano, se ele foi nadando ou se ele foi por cima da água. Meu amigo, por cima da água eu acho que seria impossível. Apesar de que os titãs, mesmo sendo leves, ele não conseguiria boiar tão facilmente. Então acredito que ele foi nadando de uma forma bem estranha, porque aquele corpo é muito estranho. Ele foi nadando como os titãs colossais também nadaram e atravessou com aquele movimento super estranho dele para o outro lado.
E a pergunta do Pedro Games eu deixei para o final como a última pergunta, que para mim, essa pergunta vale um vídeo. Isso porque para a gente falar de força de titãs, a gente tem que falar de cada um dos titãs. Então eu tenho que reservar um tempinho de 1 a 2 minutos para falar de cada um dos titãs, para a gente conseguir decifrar de fato qual é o mais fraco. E não é o quadrúpede. Então eu fiz um vídeo só para essa pergunta. Afinal, a resposta dela é muito grande e eu não vou deixar esse vídeo aqui com mais de 40 minutos. Caso eu fosse responder aqui, seria mais ou menos esse tempo. Então, o vídeo continua aí na descrição e vai estar passando na sua tela agora, aqui nos cards, nas telas finais, para que você possa continuar esse vídeo. Confere lá. Confere também se você está inscrito no canal com o sininho de notificações ativo, porque esse é o canal que mais fala de Attack on Titan no Brasil. Eu sou o Joe, eu vou ficando por aqui e até a próxima.